Cristo? Amém. Eu convido a igreja para nós irmos no livro de 2 de Samuel, capítulo 11. O adultério de Davi e a morte de Urias. Amém. Eu quero falar de pecado nessa noite, irmãos, mas eu quero falar assim de uma maneira suave, porque senão tem irmão que pode até correr da igreja. Amém? Então eu vou falar de uma maneira até humorada para nós levarmos com tranquilidade, porque Jesus, quando os fariseus trouxeram a mulher que caiu em adultério e vieram e perguntaram para ele: o que fazemos com ela? Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Amém? Então nós todos somos pecadores. Amém? Pastor que está aqui em cima, sou pecador. Todos nós que estamos aqui em cima somos pecador também. Amém? Todos, mas pela misericórdia de Deus e pela misericórdia do sangue de Jesus, que nos lava todos os dias, aí nós vamos nos limpando todos os dias, e todos os dias seguimos em frente na batalha que Jesus nos chamou. Amém? Então diga para a pessoa que está ao teu lado: quem não tiver pecado, que me atire a primeira pedra. Amém. Vamos ler a palavra de Deus então. O adultério de Davi e a morte de Urias. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele e se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: trazei-me Urias o heteu. E Joabe enviou a Davi. Urias veio a Davi, e então lhe perguntou como estava Joabe e o exército, como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio real com todos os seus servos do Senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi a Urias: não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para a tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca e as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os meus servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não farei isso. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte: Davi o convidou a comer e beber com ele, e embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos de seu senhor, mas não foi para casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou por intermédio de Urias. Na carta escreveu: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Sente-se, amados. Senhor, meu Deus. Glórias a Deus. Amados, antes de começar a pregar, quero só contar uma historinha para vocês. O homem peca pelos olhos. Lá no Brasil dizemos assim: o homem não pode ver um rabo de saia. O homem peca pelos olhos, a mulher peca pelos ouvidos. A mulher chega, às vezes o marido é grosso, e na sua maneira de falar com a mulher, chega um vizinho, um amigo, fala docinho no ouvido dela, e ela já passa a pensar de uma maneira diferente. Então eu quero falar do pecado de uma maneira suave para que vocês entendam. Eu quero dizer para vocês que um amigo meu, ele jejuou 7 dias, dentro da igreja, orou e jejuou 7 dias. E ele me contou que quando ele saiu da igreja, às 7 da manhã, ele ia caminhando, e quando ele vê, era lá em Barranquilla, na Colômbia, quando ele vê uma mulher lindíssima, e ele para e olha para ela assim,
e segue caminhando e começa a olhar para trás. E olhando para aquela mulher muito linda, e ele cai num poço de 4 metros de altura, no meio do esgoto. Assim, às vezes, nós andamos como tontos por aí, irmãos, e caímos no pecado. Mas eu quero falar para vocês da primeira mulher, e as mulheres que não me atirem pedra, por favor, nesta noite. A mulher de Urias, ela é uma mulher que ela não provoca ninguém, mas na forma de ela se vestir, na forma de ela pensar, ela já está provocando os homens. E olha como é tão forte isso, que a mulher de Urias, ela provoca você matar o marido dela. Então eu quero dizer para todas as mulheres, irmãos, eu não tenho nada a ver com usos e costumes, mas eu acho que na igreja, e às vezes nós pastores e presbíteros que ficamos atrás, né, às vezes vem umas cantoras cantar, e nós temos que virar os olhos lá para o outro lado, porque não há condições de olharmos. Porque as mulheres vêm vestidas de tal maneira e com tal sensualidade que não há maneira de a gente olhar para aquela mulher que está ali cantando no púlpito. Nós, às vezes em igrejas grandes, que tem 50, 60, 80 pastores, vem aquelas cantoras famosas cantar e a gente tem que virar a cara lá para o outro lado, ou baixar a cabeça, porque não há como olhar para elas de tal sensualidade que elas estão vestidas. Então a mulher de Urias, ela se veste de tal maneira que ela provoca você matar o marido dela. E as consequências deste pecado é um pecado terrível, porque é o pecado de adultério, é um pecado que não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. É o único pecado que você paga com a sua própria carne. A Bíblia diz que é o pecado que você paga com a sua própria carne. E então vem aquela mulher bonita e ela te provoca você cair numa situação, mas você tem a opção de cair ou não cair, porque você tem o livre-arbítrio de você tomar uma decisão. E o problema dos seres humanos é você tomar a decisão errada, porque através da decisão errada que você tomar, você vai pagar as consequências. E olha só o que custou para Davi essa historinha, de ele olhar para Batseba. Ele olhou aquela mulher na piscina, irmãos, aquela mulher deslumbrante, e ele foi tentado. E as consequências disso, ele mandou matar o marido dela na guerra, e teve consequências. Este homem, durante 27 anos, ele chorou lágrimas de sangue. Nós podemos cometer 300 milhões de pecados, mas quando Deus toca uma uninha dele em nós gememos, nós choramos, nós gritamos, nós perguntamos: Deus, por que está me acontecendo isso? Por que está se passando isso comigo? Mas nós nos esquecemos dos milhões de pecados que cometemos em pensamentos, dos milhões de pecados que nós cometemos em atitudes, em palavras. Aqui dentro da igreja nos fazemos de crentes santinhos, mas lá no trabalho não podemos ver uma mulher passar na rua que já estamos falando com o colega: olha lá, que pessoa aquela que está passando na rua. E então as consequências de Davi, irmãos, foram terríveis, porque o primeiro filho, que Batseba fica grávida, morre. Davi já teve que chorar muitos dias. Depois, a sua filha Tamar e o seu filho Amnon, ou seja, 2 irmãos, tiveram relações sexuais. E Absalão descobriu que Amnon havia tido relações sexuais com Tamar.
Ou seja, dois irmãos cometeram incesto, tiveram relações sexuais. Absalão vem e mata Amnon, filho de Davi. Os três eram filhos de Davi. Davi foi pagando consequências uma atrás da outra. Irmãos, pecar é bom. Satanás está nos induzindo a pecar todos os momentos. E às vezes nem é Satanás, às vezes é nós mesmos que nos entregamos ao pecado, é nós mesmos que podíamos desviar os nossos olhos lá para outro lado, o dar uma olhadinha e já cair fora. Dizer, estou fora disso, estou fora, não quero entrar nessa situação, porque eu sei que o fruto desse pecado vai ser terrível para mim, porque ele não vai atingir só a mim, vai atingir a mim, a minha família, os meus filhos, as consequências dos meus filhos, quem sabe até dos meus netos e dos meus bisnetos, porque a Bíblia diz que pode ir até 4 gerações. E pode parecer uma coisa simples. E tem gente teimosa que às vezes é o pecado ali. Não, é essa situação que eu quero entrar. Não me interessa. Tem pessoas às vezes que eu vou dar conselho e a pessoa diz, não me importa nada que tu me diga, pastor. Eu vou ficar com essa pessoa da maneira que eu quiser. Eu sou livre, eu posso decidir. Já vi pessoas, mulheres que eram casadas e pedir conselho para mim, porque já estavam com outro. E disseram assim para mim, mas eu decidi essa situação, eu quero. Eu disse, então aguenta as consequências, você vai chorar lágrimas de sangue, não vai demorar muito tempo. Vai passar 2, 3, 6 meses, você vai estar chorando lágrimas de sangue, porque você vai pagar as consequências do pecado. E Davi foi pagando, irmãos, um atrás do outro. E por último, Absalão se levantou contra ele. Irmãos, Davi, o rei de Israel, o homem que podia tudo, o homem que vivia vestido com roupas de ouro, de diamante, de pedras preciosas. Dizem que a coroa dele tinha 35 quilos de ouro e de pedras preciosas. E quando seu filho Absalão se levanta contra ele, Absalão vem de Hebrom com seu exército em direção a Jerusalém. E quando é madrugada, desperta a Davi. Davi, Absalão está vindo, vai tomar o reino e vai matar todos nós. Davi saiu até sem calçado nos pés. A Bíblia diz que ele caminhava junto com as pessoas que o acompanhavam, de pés descalços e chorando. Meu Deus. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, caminhava de pés descalços e chorando. E por que, amados irmãos? E por que ele foi cair nessa situação? Em consequência do pecado. Irmãos, tem pecado que nos parece simplesinho. E quantos pastores, e quantos homens de Deus, e quantas mulheres de Deus, hoje mesmo caem em pecado. Hoje em dia, os pastores, quando a mulher está muito velha, eles trocam por uma mais nova. Estão assim. No Brasil inteiro e no mundo inteiro está assim. Mas as consequências deste pecado é que eles não medem. E tu pode ver as consequências para essas pessoas têm sido terrível. Para os seus ministérios que caem na metade ou menos, às vezes só com 10% daquilo que tinham, e perdem todo o renome que tinham e ficam a zero. Às vezes na história tem que começar tudo de novo. Em consequência, e sem falar que o tempo todo vai ter que ir explicando, o tempo todo vai ter que ir pagando as consequências daquele pecado. É importante nós vigiarmos, nós cuidarmos do nosso ministério,
E é um culto de jovens, e estamos falando para jovens, e vocês jovens, e eu posso dizer, em carne e osso para vocês, todas as experiências e todas as vezes que eu tive que chorar lágrimas de sangue. Por quê? Porque as pessoas vinham e me davam um conselho, e eu dizia, não, isso não me importa não, isso não é nada não. Ah, deixa de ser religioso. Ah, deixa de ser crente santurrão. Mas depois vinha as consequências, amados. Então estou dizendo para vocês nessa noite, tem coisa que parece docinho como um mel, mas depois fica tão amargo que você não imagina. Que você chora lá no teu quarto, a portas fechadas, e saem lágrimas de sangue dos teus olhos, e você chora, e você até esconde para as pessoas, mas você chora 3, 4, 5 meses sem parar, em consequências de uma atitude errada que você tomou, e as consequências que vieram sobre a tua vida foram terríveis. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, tomem cuidado. A decisão que você tomar tem que ser bem pensada antes. Porque tem coisas que podem parecer fáceis, mas o diabo ele vem e planta ilusões na nossa mente. Quantos crentes iludidos tem, irmãos? Quantos crentes iludidos? Eu vejo às vezes crente iludido com sonhos. Nós temos que sonhar, nós temos que ter projetos, nós temos que querer ter as coisas, irmão. Mas tem gente que tem uns sonhos tão fantásticos, que serão quase que impossíveis de ser realizados. E às vezes não é nada a ver com aquilo que Deus quer para a pessoa, porque Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. Mas Ele só vai realizar conforme a sua vontade, não vai ser conforme a tua vontade. Porque tem gente que pensa que manda em Deus, mas quem manda em nós é Deus. E quem faz a obra nas nossas vidas e realiza sonhos nas nossas vidas é Deus Todo-Poderoso. Não é nós queremos. Quem somos nós para querermos pensarmos que somos algo diante de Deus, irmãos? A Bíblia diz que nós somos feitos do pó da terra. Vocês sabiam disso? Nós nem da terra fomos feitos. Nós somos feitos do pó da terra. Porque o pó, Deus só sopra e nós desaparecemos da face da terra. Deus faz assim, ó. Irmãos, nós às vezes nos achamos tal, achamos os grandes pregadores, nos achamos os tais diante do Senhor, irmãos. Mas Deus toca uma unhinha nas nossas vidas e nós desaparecemos. Numa gripe, uma febrezinha que nós tenhamos, já ficamos aí pedindo oração para os irmãos. Irmão, ora por mim, porque estou numa gripe, estou numa febre, estou passando por essa situação. Irmãos, Deus é Deus, e Ele vai fazer aquilo que Ele quiser com as nossas vidas. E eu quero dizer para vocês uma notícia até um pouco triste. Quando a gente cumpre tudo que Deus quer, ainda vamos pagar um preço. Vocês sabiam disso? Porque o diabo ele tem interesse em matar os nossos sonhos. Olha só, a mulher de Potifar. Vem com José, vamos trocar esse microfone aqui. Passa esse outro microfone. A mulher de Potifar, irmãos. A mulher de Potifar vem até onde está José. E diz a Bíblia que José era bonito de corpo e era bonito de rosto. E a mulher de Potifar tenta seduzir a José. José não aceita. Ou seja, mesma coisa que nós, crentes fiéis, não aceitarmos a cair numa sedução. E qual foi a consequência de José, irmãos?
Ele não pecou, ele não caiu, mas ele pagou 7 anos de prisão. Olha como o nosso Deus, ele é interessante. Se nós não cairmos no pecado, nós só vamos levar 7 anos de prisão. Mas se nós cairmos no pecado, vai ser 27 anos de desgraça. É forte isso, irmãos. Se você, jovem, for forte, perseverante aqui na igreja, nos louvores, nas pregações, no evangelismo, você vai passar só por 7 anos de prisão. Para depois Deus te exaltar. Porque José, depois que ele cumpriu os 7 anos de prisão, ele foi levantado para ser o governador de 14 províncias. Deus só nos vai exaltar se nós não cairmos em pecado e se nós pagarmos um preço e formos humilhados. Ninguém vai ser pastor, ninguém vai subir aqui em cima desse púlpito, irmãos, sem ser humilhado antes. Ninguém vai pregar a palavra de Deus aqui sem passar por perseguições, por calúnias, por difamações. Às vezes as pessoas nos olham aqui em cima do púlpito e pensam, não, esse aí está bem, mas não sabem o que a gente passou para estarmos aqui, não sabem o preço que nós pagamos e quantas coisas tivemos que recusar. Eu, depois que comecei a pregar a palavra de Deus, me ofereceram de tudo, de empregos que eu queria, da maneira que quisesse, irmãos. Mas eu disse, não, agora eu sirvo a Cristo. E eu vou até os fins da terra fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Então, amados, tome cuidado com a tua vida. Deixa as crianças para lá, presta atenção na pregação aqui, ó, porque é algo profundo que Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia, Jesus. Sobre o pecado. E eu estou levando de uma maneira muito espontânea para que vocês possam entender. Dalila era bonita. Pensa numa mulher bonita. E como que Sansão caiu? Pelos olhos. Ele olhou e disse, essa mulher vai ser minha. Não me interessa nada. Pode vir de um lado, de outro, me dar conselhos, mas essa mulher é minha. Ou seja, ele não analisou nem o que a mulher era. Assim tem um montão de crente, não analisa nada do que a mulher é, apenas analisou pelos olhos. E dos olhos, ele olhou aquela silhueta linda daquela mulher preciosa e disse, é essa, e essa não me interessa nada. E como que acabou? Aquele que cai pelos olhos, acabou na escuridão, sem os olhos. Irmãos, eu já vi o fim de tanta gente, eu já vi a morte de tanta gente. Dos meus amigos, eu às vezes fico analisando os meus amigos, que eram meus colegas de colégio, quando eu tinha 7, 10, 12, 15 anos. E as situações que eles entraram, e até eu me incluo nisso, as situações que eu entrei, e as consequências que eu tive que pagar, irmãos. E não foi um ano, teve pecados que eu cometi, irmãos, que levam 12, 15 anos pagando ainda, irmãos. E não é pecadinho, é pecado que você tem que aguentar na carne, você tem que aguentar no osso a situação que você está passando às vezes. Por isso que eu aprendi, eu aguento toda e qualquer situação por Cristo Jesus. Porque Ele me deu uma chance, Ele me deu uma oportunidade. Nós às vezes pensamos que estamos aqui na igreja e que somos alguém, irmãos. Não, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e porque Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. Estamos aqui porque Ele viu alguma coisinha em nós que nem nós conseguimos ver, irmãos. Estamos aqui porque Ele tem misericórdia de cada um de nós. E é isso que nós temos que compreender, irmãos.
Então cuide dos teus olhos. Não vai casar com uma mulher só pelos olhos, irmão. Você tem que ver quem ela é. E os jovens principalmente, você tem que ver quem ela é, o que ela vai ser, o que ela almeja, que sonhos que ela tem, que sonhos de ministério que ela tem contigo. E as irmãs me desculpem, mas hoje eu tô assim para bater nas mulheres. Irmãos, vamos a Safira. Safira, irmãos. O que ela induziu? Induziu o marido a não dizimar corretamente. Hoje nós estamos passando por uma crise terrível aqui em Portugal. E tem mulheres, não, eu sei que tem conta para pagar, mas vamos tirar do dízimo? Vamos tirar do dízimo e não vamos dar o dízimo esse mês, não vamos pagar o dízimo esse mês, irmãos. Assim tem mulher que diz para o marido, não vamos pagar o dízimo. Irmãos, a única coisa que vai nos manter vivo durante essa crise econômica aqui em Portugal vai ser nós sermos fiéis nos dízimos. Não vá pela conversa da tua mulher, irmão. Eu quero dizer para você, quando você é fiel, Deus é fiel contigo. Irmãos, eu cansei de dar o dízimo e não ter para comer no outro dia. Eu tive uma experiência, irmãos, o dia que eu me converti, primeira semana que eu estou na igreja, eu tinha R$50 para passar o mês inteiro. E o Espírito Santo, uma das primeiras vezes que o Espírito Santo falou comigo na minha vida, eu nunca tinha tido experiência assim, o Espírito Santo disse assim, vai lá e dá esses R$50 de oferta. Eu disse, nem a pau. Era uma nota bem novinha de R$50. Eu amassei ela assim na minha mão, botei dentro da mão, assim, eu disse, nem a pau vai ser daqui, é para me comprar pão, comprar leite. Tem um mês inteiro para me sobreviver com esses R$50. O Espírito Santo vai lá e oferta esses R$50, rapaz. Uma igreja de 4.000 pessoas. A igreja não precisava do meu dinheiro, não, irmão. Uma igreja rica. E daí o Espírito Santo seguiu assistindo. Foi todo mundo ofertar, irmãos. E eu lá no meu banco. Segurando R$50, irmãos. Daí de repente, só eu, irmão, saí sozinho, solitário, em direção ao gasofilácio, irmão. Até com vergonha já estava, porque era o único, né? Fui lá e ofertei os R$50, irmãos. No outro dia, eu fui numa empresária que eu tinha ganhado ela para Cristo. Cheguei lá, ela disse assim, eu tenho um negócio para fazer contigo. Eu disse, tá bem, daí deu os preços para ela, ela disse assim, gritou pro marido dela, ei, Neymar, assine o cheque em branco aí, porque o Linhares eu fiz um negócio com ele. Daí ela ele trouxe o cheque lá para ela, ela assinou R$1.870. Não eram nem 8 horas da manhã, Deus já tinha me dado R$1.870. Deus é fiel, irmão. Eu conheço gente que dizima, irmãos, e fica sem dinheiro para comprar o arroz e o feijão em casa. E no outro dia chega pessoas com cestas básicas nas suas casas. Eu conheço muita gente que acontece isso. Porque Deus, Ele não falha, irmãos. Ele é fiel com aqueles que são fiel na sua obra. E eu posso dizer, irmãos, com toda tranquilidade, por todos os 64 países que eu tenho viajado nos últimos anos, Deus nunca falhou comigo, irmãos. Teve momentos de eu estar sentado na rodoviária e dizer assim, meu Deus, não tenho nem um centavo mais para viajar. Irmão, dias atrás eu estava lá no Mato Grosso do Sul, sem um centavo, tive que dormir no piso da rodoviária, irmãos. Daí, 4 horas da manhã, chega 2 bêbados, irmãos. E os bêbados começam a ver meus vídeos lá e conversar comigo. Daí um dos bêbados disse assim, a minha mãe é crente e meus irmãos são tudo crente. Daí eles saíram ali, foram lá no bar, pediram uma cerveja, ficaram tomando cerveja lá. Daí o Espírito Santo vai lá e diz para ele que tu vai com eles. Eu levantei, fui lá e disse, não precisa nem falar que Deus já falou comigo. Deus falando com as pedras, irmão. É assim. E Deus me levou para uma cidade, através desse bêbado. Eu cheguei lá na cidade,
o pastor nem me recebeu, nem no púlpito me chamou para subir. Eu fiquei lá tristinho, né, irmão? Você já estava meio acabado mesmo. Daí, terminou o culto, o pastor disse assim: amanhã o pastor Jorge Linhares vai pregar aqui. Aí eu já me animei, isso que eu feito, né? Irmãos, no outro dia eu fui pregar. Deus me usou de uma maneira como o apóstolo da igreja. Deus disse que ia tirar ele de lá e ia levar para outra cidade, porque ele não tinha nascido para ficar numa cidadezinha pequena, que ele ia ser levantado sobre as nações. E na mesma semana Deus levou ele mesmo para outros lugares, irmãos. Ele tem pregado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Deus levantou ele mesmo, mas Deus me levou lá naquele lugarzinho só para isso, irmão. E daí ele disse assim: vamos dar uma oferta para o irmão hoje, irmão? Ele primeiro puxou R$100 assim, levantou e mostrou para a igreja, né? Para dar um sinal para a igreja que era para abençoar mesmo, né? E daí todo mundo, irmãos, saiu de lá com um maço de dinheiro, irmãos. Porque Deus, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Ele faz mesmo, o que ele promete, ele cumpre sobre as nossas vidas, irmãos. Então, tem mulheres que às vezes impedem do marido dizimar corretamente. Então tu repreenda a tua mulher às vezes. Te repreende, em nome de Jesus. Eu vou dizimar, eu vou fazer a coisa correta lá na igreja. Porque é a única base bíblica. Sabia que tem milhares e milhares, se nós formos ver os 100 homens mais ricos do mundo, desde Carlos Slim, a Bill Gates, até o Ike Batista, o brasileiro que é o mais rico do Brasil agora, todos eles dizimam. Sabiam disso? Eles não são crentes, isso nada, não vão nem na igreja. Mas eles diziam. Sabiam disso? Todos os homens que estão entre os 100 mais ricos do mundo são dizimistas. E sem falar que eles dão milhões e milhões ainda para os pobres na África, na Ásia. Eles têm fundações. E isso não é dízimo.